Irmãos, bom dia. É, Depois dessa breve introdução, eu vou tentar falar bem alto. Ainda dá tempo, quem quiser vir para frente. É, Antes da gente ter uma palavra de oração para a gente iniciar, eu queria só fazer um breve nivelamento aqui, porque tem muitos irmãos que chegaram depois, enfim, e cada um tem uma carreira com o Senhor até aqui. Mas nós viemos de uma sequência de estudos que passou pela pessoa do Espírito Santo, que de maneira muito didática foi nos mostrado, né, por várias palestras, que a pessoa do Espírito Santo, foi um tempo muito bom. Depois, sobre as ofertas, a, o sacrifício de oferta, os tipos de sacrifício, os tipos de oferta. E agora a gente tem estudado a questão das 42 estações, entre a saída do povo do Egito e a entrada na Terra Prometida. Mas as últimas reuniões foram trazidos para nós, direcionados pelo Senhor, sobre a questão da carne. E a carne de nada vale, né? Foi assim a síntese. Não tem picanha, né? O irmão lembrou para gente. E, por fim, por último, a questão da revelação, de como nós precisamos da revelação do Senhor. E, basicamente, usando um pouco dessas quatro referências que eu fiz, então, das questões da oferta do Espírito Santo, da revelação de que a carne nada vale, o Senhor depositou no meu coração, e eu preciso que os irmãos, em oração, também confirmem ou não, um estudo a respeito de um tema que eu acho que é urgente no coração do Senhor e que tem, de certa forma, está todo mundo ouvindo? Mais alto? Ok. E que, de certa forma, tem a ver com o que está sendo falado. Mas o foco principal naquilo que o Senhor trouxe no meu coração é como o Senhor quer nos encontrar, individual e coletivamente, nesse tempo do fim, de pé na presença dele. E essa é a questão principal da qual o Senhor quer. Mas existe uma questão secundária que o Senhor quer trabalhar em nós como igreja, que é a nutrição necessária, ou a alimentação necessária para que nós caminhemos essa jornada e estejamos na forma que Ele quer nos encontrar, de pé. E sobre isso, sobre essa forma, essa nutrição, o Senhor então trouxe uma palavra, é verossímil. E eu não sei se todos sabem o que é, eu mais ou menos sabia, mas eu fui conferir o conceito. E a respeito então da verossimilhança que a gente vai conduzir a palavra hoje. Antes, a gente vai fazer, e eu peço a todos muita atenção, um pouco de leitura. Na verdade, são 9 leituras. Não longas, mas são 9. Elas foram colocadas numa posição que tem uma lógica, mas talvez vocês não vão entender agora, mas na sequência vocês entenderão a lógica desse posicionamento dos versículos. E então eu queria pedir, né, para a gente, antes de iniciar, então, a gente ter uma palavra de oração para o Senhor nos conduzir, abrir o nosso entendimento e que realmente Ele fale por meio de nós. Senhor, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Mais uma vez, com o nosso coração grato pela oportunidade de partir o pão, Senhor, de estarmos reunidos na Tua presença. Agradecido ao Senhor, Pai, que tem se feito presente entre nós, Senhor. Tem ouvido as nossas súplicas, Senhor, e tem nos conduzido até aqui. Que o Senhor possa mesmo conduzir essa palavra, Pai, derramar sobre todos nós aqui, Senhor, a perfeita revelação, a perfeita unção, Senhor, vinda do Senhor, para que nós possamos
aprender um pouco mais e saber qual é a vontade do Senhor para nós, Senhor. Nos ajude a caminhar, Senhor. Nos ajude a estarmos de pé na tua presença, é o nosso pedido. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. O primeiro texto, então, que eu ia pedir aos irmãos para abrir é em Efésios 2, de 11 a 22. Efésios 2, de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O próximo é 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ainda em 1 Pedro, o versículo 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Agora eu peço aos irmãos para abrir em Lucas 21. Se quiser deixar marcado o 1 Pedro, a gente vai voltar lá. Não, desculpa, não vai voltar. Lucas 21, 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Segundo Timóteo
2, 1 a 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isaías 40, 28 a 31. Está acabando, irmãos. Segundo Timóteo, do... Hã? Eu falei 2? Perdão. Não, então eu li errado. Perdão, irmãos. Eu que li errado. É segundo Timóteo mesmo. Eu li errado, perdão. Segundo Timóteo 2, 1 a 7. Não, é 2. Eu li errado, perdão. A gente vai ler esse, mas eu li na ordem errada aqui. Perdão. Segundo Timóteo 2, 1 a 7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens, fiéis e idôneos, e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Então, agora Isaías 40, 28 a 31. Obrigado, viu, Xandro? Isaías 40, 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Fatiga? Não se pode esquadriar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Agora seria 2 Timóteo 7:8, mas a gente já leu. Então, 2 Timóteo 2:19. Obrigado. 4, 7, 8 nós já lemos, então a gente pula para 2 Timóteo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E por fim, Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens,
Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos para que o Senhor fale conosco. Derrama da tua graça, que essas palavras elas entrem no nosso coração e na nossa mente. O Senhor produza, Senhor, o resultado que o Senhor deseja. Esse é o nosso pedido nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu havia falado no início, né? Se o Senhor assim o conduzir, a gente vai fazer um estudo. E aqui, então, inicia a primeira parte do estudo, que teve o início trocado ontem. Seria uma coisa e mudou para outra coisa. Esse estudo, ele foca naquilo que nutriria, ou naquilo que nutre, ou que nutrirá o nosso caminhar até aquele momento que o Senhor há de nos chamar. Para que Ele nos encontre na posição firme, de pé, como Ele quer nos encontrar. Todos esses versículos que foram lidos, eles são a base de sustentação para esse estudo. Alguns necessariamente não vão ser aplicados agora, mas todos eles foram lidos para que a gente comece já a guardar traços daquilo que o Senhor quer falar conosco por meio desse estudo, a confirmar o desejo dele. Como eu falei no início também, a palavra verossímil foi a que despertou a motivação para a gente estudar isso. E eu recorri, então, ao dicionário, o Ruais, para pegar o exato conceito de verossímil. E lá está escrito assim, que parece verdadeiro, que é possível ou provável, por não contrariar a verdade. É tão sério que eu vou repetir. Que parece verdadeiro, que é possível ou provável por não contrariar a verdade. O estudo ele aborda duas questões: a nossa posição individual e a nossa posição no corpo coletivo, a igreja. E o propósito, então, é de nós sermos achados de pé na presença do Senhor, e esse caminho, então, que nos manteria de pé, o que o Senhor tem para nós nesse caminho? O cuidado e por que a palavra verossímil? Certamente, na história da humanidade, não teve nenhum momento em que uma civilização foi tão afetada por esse conceito como a nossa. Tendo em vista os estímulos que a gente está sendo levado, tendo em vista a roupagem que é dada para a verdade nessa modernidade, tendo em vista a relativização ou relativismo que a humanidade está seguindo. E esse conceito ele brota em todas as áreas, profissional, acadêmica, no dia a dia, nas nossas relações interpessoais, enfim, em tudo. E nós, assustadoramente, povo do Senhor, podemos ser achados com essa verossimilhança, né? Com essa situação que pode ser possível ou provável, mas que não contraria a verdade. O Senhor é a verdade. E o subterfúgio que nós criarmos para tentar maquiar aquilo que o Senhor determinou como verdade, a gente vai gerar em pecado. Mas isso está sendo uma agenda tão astuta do inimigo que tem faltado elementos para nós discernirmos o que é esse falseamento da verdade. E olha, irmãos, eu estou falando em todas as áreas. A gente pode dar 1 milhão de exemplos aqui. Mas você pode pensar na sua mente enquanto eu estou falando aí, desde o sacolão que você vai fazer a compra e a pergunta que você faz para quem está vendendo a fruta, para o açougueiro, enfim, qualquer coisa que você imaginar, o mecânico que arrumou seu carro, enfim.
esse produto é de hoje, né? O pão está lá há 8 dias, não, saiu hoje de manhã. Enfim, qualquer coisa que você quiser colocar que cabe. E nós estamos suscetíveis a isso. Só que isso é um impeditivo para a gente caminhar com o Senhor. E quando então nós entrarmos na palavra, a gente vai ver com mais clareza o perigo da verossimilhança. O perigo do parece, mas não é. É, então, para a gente começar, né, a gente vai voltar um pouco, vai lá no Velho Testamento e, basicamente, o que a gente iria estudar é a história de Josafá. É, só que aprove o Senhor que mudasse e a gente vai recuar um pouquinho antes para dar um contexto. Sempre que a palavra do Senhor fala nos livros sobre os reis de Israel, quando ele menciona iniquidade, existem duas referências básicas sobre iniquidade: Jeroboão e Acabe. Em várias menções na palavra, quando vai falar de iniquidade, menciona Jeroboão, os pecados da casa de Acabe, os pecados de Jeroboão. E tem alguns reis que são mencionados que falam assim: não bastasse ter cometido os pecados que Jeroboão fez, ainda, então, sobre eles ainda pesou mais uma carga. Mas fato é que esses dois personagens, Jeroboão e Acabe, reuniram em torno de si algumas questões que a gente vai estudar de forma estratificada, que são abomináveis aos olhos do Senhor. E vamos começar por Jeroboão. É, antes, para quando a gente não está lendo uma coisa frequentemente, não que a gente tenha um apagamento na nossa memória, mas alguns detalhes fogem à nossa percepção. Então, eu vou fazer um rápido contexto aqui, só para a gente relembrar do que a gente está falando. A história dos reis de Israel começa quando o último juiz, que era Samuel, recebe, né, o reclame dos anciãos da época, falando que eles queriam ser iguais às outras nações. Samuel já estava ficando velho, os filhos dele não caminhavam com o Senhor. Os anciãos então procuram Samuel e falam: nós queremos um rei que nos governe. E aquilo ofende o coração de Samuel, mas Samuel leva diante do Senhor. O Senhor tira Samuel e fala: eles ofenderam não você, a mim, mas faz o que eles estão pedindo. Então eles rejeitaram o governo do Senhor e pediram um rei. Assim o Senhor concedeu. Então a gente começa esse rei, o primeiro, né, que é Saul. Ele governou então, porque o povo queria ser igual às outras nações. E a gente vê que o Senhor tira a misericórdia de Saul, face a iniquidade de Saul. Depois disso, o Senhor manda Davi para governar Israel. A Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. O Senhor fez uma aliança eterna com Davi. Sucedendo Davi, veio o filho dele, Salomão, que, o trecho que eu frisei aqui, possivelmente até os dias atuais ninguém foi achado com a sabedoria e a glória que Salomão teve. Mas, que já velho, teve o coração inclinado para a idolatria. É, em Salomão, então, é como se acontecesse um Y na história de Israel, com a divisão. E o Senhor prometeu que não seria nos dias dele, mas do filho dele, que o reino seria dividido. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, e o restante ficou Israel e as outras duas Judá. Roboão, filho de Salomão, começa a governar então. Ali que tem essa cisão e essa separação, liderados por Jeroboão. Quando a Bíblia menciona, quando Abias, agora eu estou falando, existem dois Abias, o filho de Jeroboão, o filho de Roboão.
Roboão é o filho de Salomão. Já quando Roboão não governava mais, assumiu Abias, Abias foi enfrentar Israel do ponto de vista de guerra militar. Em determinado momento, Abias faz uma declaração de como se deu esse processo da ruptura entre agora Judá e Israel. E ele intitula, então, as pessoas que associaram a Jeroboão: homens vadios, malignos, sem temor de Deus, e por aí segue. E também menciona como que Israel expulsou os sacerdotes de lá e começou a fazer os seus próprios sacerdotes a bel prazer e aos desígnios de Jeroboão. Esse ponto é importante os irmãos guardarem por atenção, para quando a gente fizer a leitura, ficar mais claro e entender, então, a questão da verossimilhança. Passou Roboão, passou Abias, quem entra no reinado é o filho dele, que chama Asa, que governou por muitos anos. E pela maioria absoluta dos anos, a Bíblia fala que o coração dele foi inteiro ou integral para o Senhor. E Asa fez grandes reformas. Asa parte e tem o filho que chama Josafá. Josafá é a quarta geração. Então, Josafá é tataraneto de Salomão. Ele é o foco desse estudo ampliado, porque nele, lá em Josafá, existem três elementos que a gente vai estudar de grande valia para nós, igreja, hoje. E é Josafá enquanto rei temente ao Senhor, e Josafá e os aspectos de ensino para nós como igreja. Então, seria essa divisão em Josafá. Sob esses três vieses, a gente faria essa leitura de Josafá. Mas voltando, então, e parando aqui nesse rápido contexto, então, dos reis, a gente chega nesse contexto em que a figura de Jeroboão está reinando sobre Israel. Então, agora eu peço os irmãos para abrir lá em 1 Reis 12, 1 Reis 12, de 25 a 33. Eu peço que os irmãos, muito embora eu faça a leitura, vocês leiam com bastante atenção, lembrando daquele conceito de verossemelhança. Por favor. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém. O coração deles se tornará para o seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês, aqui está teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual, olha essa palavra,
igual à festa que se fazia em Judá. Em Betel, desculpa, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Agora, uma rápida, só virar a página, no capítulo 13, o versículo de 8 a 12. Desculpa, só virar uma página. Segundo Crônicas, achei que eu estava em Segundo Crônicas 13, no versículo de 8 a 12. Esse é aquele discurso que eu falei que Abias falou de como se formavam os sacerdotes. Então, Abias está falando, né? Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes, como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote, daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram a casa do Senhor, a saber, os filhos de Arão, e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da preposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus. Porém, vós os deixaste. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Esse contexto que ele estava falando era o contexto, então, daquela batalha que eu havia dito que Abias ia enfrentar Jeroboão. Ok. Eu não sei se lendo fica tão claro, mas depois revisitem a leitura com o tempo, para vocês perceberem essas semelhanças que Jeroboão atribui, criando a figura do sacerdote, fazendo quase tudo parecido, mas longe da verdade. E aí, quando a gente leu, falava dos 2 bezerros de ouro, e na apresentação de Jeroboão para esses deuses ao povo, ele menciona que tiraram vocês do Egito. Moisés, quando menciona o Senhor, fala que o Senhor, com forte e poderosa mão, tirou o povo do Egito. Jeroboão atribui aos bezerros a retirada do povo ao Egito. Essa lembrança, irmãos, ela precisa pesar no nosso coração. Pesar no nosso coração porque a gente tem ouvido, para os estímulos aos quais, nessa modernidade, a gente está submetido, e às vezes até por uma mensagem que a gente replica para o outro.
Uma mensagem que vai passando de grupo em grupo, em grupo, em grupo, e chega como uma corrente na internet, e de repente a gente nem sabe o que está falando, mas a gente está reproduzindo. Os cuidados disso, eles, eles circundam, né? Ou circulam todas as áreas da nossa vida. E a depender do tema que tiver mais enfoque naquele momento, a nossa atenção ela vai para aquele tema. E a gente pode estar reproduzindo a mentira falseada como verdade. Mas lá na frente, se a gente tiver a oportunidade de ter o outro estudo, a gente vai ver isso com mais clareza, como que isso tem um peso e a consequência disso. E breve, eu vou fazer um breve spoiler. Quando Josafá chama Acabe, ou quando Josafá e Acabe se reúnem, Acabe chama Josafá para guerrear contra Ciro. E a pergunta de Acabe para Josafá é: subirás comigo contra eles? Eu vou fazer um parênteses aqui e vou ler o nosso último texto para então voltar nesse parênteses. O último texto está lá em Êxodo, é o último de verdade que a gente vai ler. Capítulo 32, a partir do versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer ao monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirais as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhava o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair da terra do Egito, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que ele havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tendo visto este povo, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. A gente vai ler só até aqui, e agora pula para o versículo 22. Quando Moisés retorna do monte, ele argui Arão. O que foi que ele fez? A resposta de Arão é a resposta do que a gente tem ouvido, não só nas 42 estações.
mas a gente tem ouvido, principalmente, quando foi enfatizado a figura de Amaleque. E está aqui a resposta. Respondeu-lhes Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. É, da leitura a gente encerra aqui, irmãos, e só daquele parênteses que eu abri. Naquele momento que Josafá reúne com Acabe, é, ele foi um momento em que a Bíblia descreve alguns detalhes desse encontro. Ambos estavam sentados no trono real e não era numa posição de neutralidade, era numa posição que estava dentro do território de Israel. Mas a Bíblia também menciona que o filho de Josafá se uniu com a filha de Acabe. Algumas falas anteriores eu mencionei que duas são as referências de iniquidade: Jeroboão e Acabe. E o filho de Acabe, o filho de Josafá, se casa com a filha de Acabe, com a filha daquele que era referência da iniquidade. Nesse encontro, então, em que estão os dois, nos tronos reais, Acabe faz essa pergunta, coloca para Josafá se ele subiria. Se os irmãos forem ler, e depois eu peço para ler em casa, né? Segunda Crônicas, a partir do capítulo 17. A gente vai estudar então do 17 ao 20. São 3 capítulos, então não é igual ao Mário, 42 estações, não, mas seriam alguns estudos se a gente tiver oportunidade. Mas fato é que, concluindo essa parte, começa lá no capítulo 17. Dessa situação, a resposta que Josafá dá para essa pergunta a Acabe é: serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Acabe, símbolo da perversão, símbolo da iniquidade. E Josafá, a Bíblia fala que o coração de Josafá era perfeito para o Senhor. Ele caminhou com o Senhor, ele agradou o Senhor. E por isso que a gente vai estudá-lo estratificado na perspectiva de rei, rei temente ao Senhor e dos aspectos de ensino para nós como igreja. Porque aqui também tem a verossimilhança. Porque aqui também tem aquilo que parece com a verdade, mas não é a verdade. Quando ele então reduz a nação de Judá a querer ser como a de Israel, a consequência disso, Josafá não vai ver. O filho dele vai ver. Quando Josafá partir, aí de fato a gente vai ter um momento em que aquela palavra vai se tornar verdade. Lá na frente. Mas antes tem a riqueza desses detalhes, dividido nessas 3 coisas que eu falei aqui, para a gente estudar com detalhe e para nós, enquanto igreja hoje, século XXI, lembrarmos que a carreira que o Senhor propôs para a gente, e por isso, quando foi lido Isaías, que não se cansam nem se fadigam, o Senhor renova as forças. O jovem pode cair, esmorecer, mas o Senhor renova a força. Só um pequeno parênteses de novo. Esse versículo nós vimos na prática. Só convidar a Taécia para fazer uma caminhada. E vocês vão ver no Wilson a prática desse versículo, a realidade dele. Os velhos não se cansam. O Wilson lá liderando o pelotão de frente da caminhada. Mas voltando a essa questão do versículo, o Senhor precisa nos renovar. E a gente precisa encontrar esse renovo no Senhor, porque ninguém, nenhum de nós, nem eu, nem ninguém que está aqui, e nem fora daqui, nem toda a cristandade,
está fora da possibilidade de perder as forças no finalzinho da carreira. Ou, enquanto adolescente, eu estou agora com um adolescente em casa. Não existe garantia da caminhada dele com o Senhor. Muitos jovens ficaram pelo caminho, muitos não estão aqui, mas nós, velhos, também podemos ficar pelo caminho, no finalzinho. Lembra a carreira que Salomão percorreu e lembra o finalzinho dela. E de tantos outros. E por isso que é a importância. Não existe uma condição de permanência do estar de pé sem a pessoa do Espírito Santo na nossa vida, sem a revelação, sem a renúncia de Amaleque todos os dias, sem o sacrifício todos os dias, sem colocar a nossa vida no altar do Senhor. Não existe condição de permanência. A salvação está garantida. Mas esse caminhar, essa trajetória, esse percurso é a soma de todos os dias. É a soma do que o Senhor quer fazer em nós. E concluindo, então, irmãos, que Josafá, ele fala aquela triste fala, mas rapidamente vocês vão ver a lucidez de Josafá na proposta em que ele faz para Acabe, que é de consultar os sacerdotes. E a verossimilhança está onde? Acabe não recusou consultar sacerdote. Ele chamou 450, ele adora esse número, né? Ele adorava. 400 de Baal, 450 de Baal, 400, chamou 400 sacerdotes para consulta. Josafá correu os olhos e viu que nenhum eram daqueles que foram ordenados sacerdotes pelo Senhor. E ele perguntou aqui: não há ainda nenhum? Esse não há nenhum é a busca de um remanescente. O remanescente somos nós, Igreja do Senhor. Não há nenhum ainda. E Acabe responde que tem. Tem um, mas que ele o aborrece constantemente, que é Micaías. Porque ele nunca profetiza o que é bom para ele. Essa é a resposta que Acabe dá. Nós vamos então estudar o desdobramento disso. Mas que o Senhor nos guarde. Lembrando que a nossa cerviz é dura. Lembrando que Arão, que caminhava com Moisés, pediu as argolas, os brincos, para fundir o bezerro de ouro. Lembrando que o cenário pode aparecer na nossa vida e às vezes a gente está falando igual, achando que está falando a verdade. Esse assunto é de extrema urgência para a gente, porque a primeira coisa que eu falei foi que na história da civilização da humanidade, nenhuma outra civilização teve submetido ao potencial de estímulo que nós estamos. Nós temos entre nós aqui irmãos muito estudiosos dessa área. Pode falar com muita propriedade. Eu sentado aqui, pode vir uma voz que não é minha, com a feição que não é minha, falando que eu não falei hoje. Hoje. Imagina as crianças. Nós já tivemos uma pequena base para sentar as nossas considerações. Mas e os pequeninos? Que o Senhor nos ajude. Que Ele abra os nossos olhos. E que a gente não se esqueça que toda carne é propensa para o mal e não tem picanha dessa carne, como o irmão nos lembrou. Não tem proveito dessa carne. Ela precisa ser apresentada em sacrifício diante do Senhor. Para que o Senhor fale conosco, para que a gente siga naquilo que Ele quer para nós. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Bendizemos teu nome e pedimos mesmo, Senhor, que o Senhor se revele a nós. Nós, em nós mesmos, Senhor, não temos nada, Pai, que podemos ser aproveitados, Senhor. Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor assuma o governo da nossa mente, do nosso coração, do nosso falar, do nosso agir, Senhor.
Ó Senhor, mata o Amaleque em nós, Pai, nós te pedimos, Senhor. Nos conduza naquilo que o Senhor tem de propósito para nós. Esse é o nosso pedido, Senhor. Como igreja, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.